Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Cripto Hoje, 18 de novembro aqui, e temos algumas notícias interessantes para vocês, mas principalmente para poder falar, como vocês estão vendo aí no título e na nossa thumb, sobre algumas previsões que a gente tinha feito para o mercado cripto após a queda da FTX. A gente fez essas previsões lá no dia 9 em uma live aqui com vocês. Vamos passar por elas, mostrar como elas se confirmaram e principalmente como que elas vão afetar a nossa tomada de decisão para poder fazer os nossos investimentos em cripto daqui para frente e também responder as dúvidas de vocês naturalmente, né? Já que o principal objetivo aqui na live é ajudar vocês com as tomadas de decisão em investimentos aqui no mercado cripto. Ô Danilo, quer começar puxando ali as dúvidas do Cripto Hoje de ontem? Perfeito, pessoal. Um bom dia aí a todos. Bastante gente aí mandando que tá começando. Vamos deixando já o like pra gente começar daquele jeito, tá? Para o YouTube entregar sempre o melhor conteúdo aí para as pessoas. Eu vou começar puxando aqui as dúvidas de ontem, tá? Entre elas aqui, acho que a primeira que a gente poderia comentar é sobre essa daqui, que é o Rony. Ele tá perguntando se a gente podia explicar qual é a verdadeira função da Astar como parachain na Polkadot. A Asta, Rony, ela tem uma função de ser uma parachain que, assim como várias outras, ela vai copiar um pouco do que a Ethereum faz. Então, naquele esquema de que, poxa, se a gente está criando uma coisa nova e a gente precisa atrair desenvolvedores para cá, quanto menos trabalho a gente der para esses desenvolvedores e quanto mais a gente conseguir aproveitar aquilo que eles já sabem, melhor. Então, a Astra ela consegue replicar aqueles aplicativos que eles são desenvolvidos na Ethereum, porque ela é compatível com aquilo que a gente chama de EVM, né, a máquina virtual da Ethereum. Só que, além disso, a Astra ela também tem alguns outros apelos, né, digamos assim. Uma delas, por exemplo, é o apelo dela também ser compatível com outra linguagem de programação, que é o WebAssembly. Essa ideia de EVM e de WebAssembly é muito na linha de que, poxa, com o EVM, com isso que já é usado no Ethereum, a gente consegue puxar os desenvolvedores que já estão acostumados no mercado, mas que para o futuro o WebAssembly ela pode ser uma melhor linguagem de programação. Tem algumas outras características específicas ali da Asta, né? Então, por exemplo, ela também tem um staking que ele é especificamente voltado para poder estimular o desenvolvimento de novas aplicações lá dentro, né? E alguns outros fatores assim nesse sentido, mas no geral ela quer mesmo ser um hub de contratos inteligentes lá dentro da Polkadot, assim como outras parachains também querem ter, né? Boa, perfeito, show. A próxima dúvida que tem é a respeito da Kraken, né? Uma das exchanges que está bastante em pauta, né? Agora, justamente com o problema da FTX. A Isabela está perguntando, caso eu queira utilizar a Kraken, né? E um dia queira sacar em Fiat, teria que enviar para a Binance, por exemplo, para sacar em reais, certo? Essas transferências entre corretoras são seguras? Não pode haver um hack no meio do caminho? Muito obrigado. Pode sim, viu, Isabela, mas a ideia é justamente usar corretoras mais seguras possíveis para poder evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Então, o caminho sim, para poder você sacar criptos que você enviou para a Kraken seria enviar para alguma corretora que aceita o saque em reais, né? Então poderia ser tanto uma Binance ou então alguma corretora nacional como o mercado Bitcoin, por exemplo. Boa, perfeito, cara. Antes da gente ir aqui, então, para as nossas notícias aqui do dia, eu quero já pedir para vocês mandarem aqui no chat os comentários, né, as dúvidas que vocês tenham sobre o mercado de cripto, para a gente já poder puxar logo depois da análise. Mas antes disso, eu só queria dar um recado aqui para todo mundo, né, lembrando que na semana que vem a gente vai ter o Desafio Fora da Curva, que vai ser uma sequência ali de lives, né, então todo dia vai ter aula ali, uma live às 8 horas da noite, contando, né, falando um pouquinho sobre como a gente vai conseguir sobreviver a esse momento difícil ali de mercado, né? E como vocês sabem, sempre no final do desafio a gente vai fazer uma abertura, né, da Mercúrios Pro, né, que é a nossa assinatura aqui, e a gente já está tendo uma lista de espera ali para que as pessoas possam ter prioridade na hora de entrar ali na nossa assinatura, e a gente vai fazer uma oferta especial de Black Friday, tá? Nessa sexta-feira vai ser a primeira vez que a gente vai fazer um desconto ali na Mercúrios Pro, tá? Então todos vocês vão conseguir aproveitar, já separa o dinheiro, não vai comprar computador, essas coisas aí que não servem para nada não, vamos aprender sobre cripto, tá? Mas para vocês terem prioridade, entrem aqui na lista de espera, e eu vou até falar mais uma coisa aqui para vocês que muitos não sabem, mas se vocês entrarem na lista de espera, vocês recebem esse e-mail aqui, tá? E isso o pessoal pediu para eu mostrar como é que faz, mas vocês vão receber esse e-mail, né? De você estar na lista de espera da Mercúrios Pro.
Aí, se vocês vierem até o final, você tem uma chance, um aumento de sua chance de ser pro aqui. O que isso significa? A gente quer ver realmente quem está realmente comprometido e quer ter as informações antes. A gente está criando grupos de reserva da Mercúrios Pro ali no WhatsApp. Lá a gente está mandando mais informações de como está funcionando. Eu estou mandando vídeo lá praticamente todo dia, eu, Orlando, Carlos, com todas as informações, e a gente vai abrir as vagas, né, algumas vagas reservadas para quem estiverem nesse grupo na sexta-feira, antes de abrir para todo mundo, tá? Então vocês não vão precisar concorrer com ninguém. Então só façam isso que vocês já vão conseguir aí ter mais chances de conseguir entrar ali na Mercúrios Pro. Beleza? Carlos, o que você queria puxar aí? De notícia mesmo, pessoal, o que a gente está tendo, na verdade, né, em questão de macroeconomia, foram alguns comentários ali de um dos delegados do Fed, né, do Banco Central Americano, e que ele falou um pouco mais sobre a questão de aumento de taxa de juros para poder combater a inflação, e que falou ali, né, que até agora os aumentos da taxa de juros tiveram um efeito um pouco limitado. Esse era um comentário que já estava sendo aguardado há algum tempo, e aí ontem ele saiu e uma parte do mercado ficou um pouco mais receoso, né, que a gente possa ter aumentos da taxa de juros acontecendo de uma maneira um pouco mais agressiva. Mas a grande verdade, né, que a gente já veio falando para vocês, é que esses comentários ali por parte desses delegados do Fed, eles acabam variando muito, muitas vezes são comentários um pouco mais mornos, né, assim, nesse sentido de que eles podem querer dizer uma coisa, podem querer dizer outra, então é importante acompanhar, mas eu acho que a gente vai ter essa definição realmente conforme for avançando aí o mês, e a gente estiver mais próximo ali do período de dezembro, quando eles vão definir de fato a próxima elevação da taxa de juros, e aí vai alinhando essa expectativa com o mercado, tá? Mas no final das contas, o que realmente vai mandar são os dados, né? Os dados de inflação, dados de crescimento do PIB, dados de desemprego lá nos Estados Unidos, e como que o Banco Central e os delegados ali do Fed vão responder com relação a isso, tá? Mas aí foi um comentário importante que a gente teve sendo liberado ali. E aí, para poder falar um pouco mais sobre o assunto, né, da thumb ali, eu vi até gente falando, poxa, vocês colocaram ali o SBF sendo preso na capa. Seguinte, pessoal, lá no dia 9 de novembro, e aí a gente depois mostrou novamente isso, no dia 17 de novembro, aqui no Minuto Cripto, para quem está inscrito, a gente fez 7 teses diferentes do que poderia acontecer depois dessa quebra da FTX. E aí, com base nessas teses, a gente estava prevendo de como que o mercado cripto iria se comportar daqui para frente. E o que aconteceu, no final das contas, é que essas 7 teses, elas acabaram se cumprindo, e a gente quer trazer um pouco mais para vocês de como que foi esse nosso racional, né, para a gente conseguir acertar essas teses, né, ali mais ou menos 10 dias depois. Todas as 7 previsões que a gente fez, elas se cumpriram, e como que isso vai mudar a nossa tomada de decisão de investimentos daqui para frente. Né? Então aqui, ó, primeira tese, e que a gente pode citar aqui, que a gente falou, seria a tese do aumento da regulação no mercado cripto. O que a gente tinha falado para vocês é que, com essa quebra da FTX, os reguladores, principalmente lá nos Estados Unidos, devem ficar muito mais atentos para o que está acontecendo no mercado cripto, e isso já começou a se realizar, né? Inclusive, a gente trouxe aqui em mais algumas lives diárias com vocês. Então, a Casa Branca, ela começou a monitorar esse caso da FTX. Isso também aconteceu em vários outros lugares do mundo, Europa, Japão, a própria América Latina, né, e assim, Ásia também, né, assim por diante, né, outros países da Ásia, além do Japão. E, no final das contas, o que a gente está vendo é principalmente uma separação maior do joio e do trigo, né, digamos assim, quando a gente vai fazer os investimentos em cripto. Então, a partir de agora, a regulação ela vai passar a ser ainda mais importante. Uma coisa interessante que a gente viu é que no meio da semana passada também saiu o resultado das eleições para o Congresso americano. E a gente teve lá uma maioria republicana sendo eleita para o Congresso, sendo que o Gary Gensler, que é o presidente da SEC, que é a principal instituição reguladora que deveria ter evitado toda essa quebra da FTX, ele foi indicado pelo Biden, né, que é do Partido Democrata, e já está tendo algumas movimentações lá dentro do Partido Republicano para poder fazer com que, né, a SEC ela seja mais intimada e que ela aumente a regulação dela dentro do mercado cripto. Porque agora, lá no Congresso americano, todo mundo está começando a apontar culpados para essa situação ter acontecido. E ainda mais depois que a gente teve a revelação de algumas polêmicas envolvendo essa escolha do Gary Gensler, né, e as doações que o SBF fez,
tanto para o Biden quanto para os outros membros do Partido Democrata. Então, o Gary Gensler, por exemplo, ele foi ex-aluno, na verdade, ex-subordinado, né? Porque o chefe dele lá no MIT era o pai da Caroline, que era CEO da Alameda, né? A empresa parceira da FTX. E, ao mesmo tempo, o SBF fez doações para a campanha política do Biden. O Biden escolheu o Gary Gensler para ser o presidente da SEC, e a SEC deveria estar regulando a SBF, ou melhor, a FTX e a Alameda, né? Então, por conta dessas relações que são um pouco mais escusas e que foram sendo reveladas ao longo do tempo, e por conta da gente ter um Congresso agora majoritariamente republicano, e também por a gente ter tido uma quebra no lobby que estava sendo feito em cripto, então lá nos Estados Unidos, né, muita gente sabe, o lobby ele é permitido, então empresas podem pagar os políticos ali para conseguirem apoiar determinadas causas e fazem isso de maneira aberta. O lobby que existia em cripto lá no Congresso americano para regulação era em grande parte bancado pela FTX. E aí, depois que aconteceu essa quebra, o pessoal lá acabou se dividindo, e aí agora a gente deve ver uma regulação mais agressiva, e isso também fortalece teses nossas em criptos que elas têm uma boa relação com reguladores, né? Criptos como Chainlink, criptos como a Aave, por exemplo, elas acabam ganhando mais destaque ainda agora. Boa, cara, muito bom, excelente. Ó, vamos seguir aí o que o CryptoFan tá falando aí, falando que já sentou o dedo no like, estamos quase 200 pessoas aqui assistindo e quase 150 likes, vamos lá, mais 20 likezinhos a gente já consegue bater aí. É muito bom que o YouTube comece a entregar cada vez mais esse conteúdo. E eu queria até perguntar para vocês, o que vocês acham que poderia, né, o que vocês gostam e o que vocês acham que poderia melhorar aqui no Cripto hoje, né, já que essa é uma live que a gente faz diariamente. E é uma live que ela é feita para vocês, né? Para a gente interagir mais, ter mais engajamento. Era uma live nova aqui que a gente criou. Então, gostaria ali de perguntar para vocês o que a gente poderia fazer ali para melhorar sempre, tá, pessoal? Vou puxar algumas dúvidas aqui para o Carlos. O VRRT1, ele está perguntando se vocês sabem explicar de uma forma técnica qual a relação das notícias com a movimentação do preço no Bitcoin. Ele não deveria acompanhar o ouro, por exemplo? O VRT1, a questão é que o Bitcoin deveria acompanhar o preço do ouro se a gente entendesse que o mercado ele é racional e que o Bitcoin ele tem uma tese de investimentos que é a de ser uma reserva de valor. Nesse caso, ele deveria acompanhar o preço do ouro, porque ele tem características parecidas e ele tende a ter valor no longo prazo por conta dessas características. A grande questão é que o mercado ele é irracional, o mercado não entende esse valor do Bitcoin, ou então ele tem muito medo de que esse valor ele não seja alcançado, né? O Bitcoin ele ainda é um investimento de alto risco. Então essas notícias saem e as pessoas especulam em cima dela. Mas no final das contas, quando isso acontece, isso é um sinal de uma oportunidade, né? Sinal que a gente entende mais sobre o valor do Bitcoin do que as opiniões somadas de todo mundo que está interagindo no mercado, que vai resultar nessa movimentação de preço. E é por isso que também a gente acaba investindo para o longo prazo. Boa, perfeito, cara. Ó, tem uma interessante aqui do Carlos também, né, seu xará. Ele tá falando que é pró, né, e tá dando bom dia aqui pro pessoal. Ele tá perguntando se a recessão nos Estados Unidos pode tirar mais dinheiro do S&P, né? Podemos ter o Bitcoin caindo ainda mais? A recessão ela pode sim retirar dinheiro do S&P, viu, Carlos? Mas é muito difícil a gente fazer essa previsão de exatamente em qual momento que a gente está dentro do ciclo econômico. A tendência é, naturalmente, que se o mercado tradicional, igual o S&P, né, outras bolsas de valores, caírem, o Bitcoin ele tende a responder a isso e cair também. Mas essa é uma correlação que a gente não sabe até qual momento que ela vai continuar, então é sempre muito complicado a gente investir para esse curto prazo, pensando se o Bitcoin ele pode cair ainda mais, ou então pode subir ainda mais, em um horizonte de tempo muito curto, né? E aí, por mais que isso possa acontecer, a gente acredita que ele já está descontado o suficiente para fazer muito sentido não desistir do mercado de cripto, então não ficar de fora dele agora, tá? Boa, cara, show de bola. O Cripto da Depre tá falando que alguns nomes grandes do mercado de cripto estão passando pano pro SBF, né? Tá todo mundo com o rabo preso, inclusive o Vitalik. O que o Vitalik fez foi fazer uma série de tweets ali falando para as pessoas não exagerarem ali em críticas pessoais ao SBF, por exemplo, né? Esse tipo de coisa, falando que ele também é um ser humano, vai que alguma outra coisa ali acontece que a gente não estava prevendo, né? Esse tipo de coisa. Eu, particularmente, não vejo tanto assim
como uma passada de pano, tá? Eu acho que é mais realmente talvez um deslocamento ali com relação à situação que aconteceu. O que realmente me preocuparia é ver se essas figuras elas estivessem relacionadas ao SBF de uma maneira que fosse comprometer de alguma forma algum tipo de risco regulatório para os projetos que aquelas figuras estão envolvidas, tá? Principalmente se fosse algum fundador de alguma cripto, né, esse tipo de coisa. E eu não vi isso ainda acontecendo. Eu acho que pode acontecer talvez em alguma cripto do ecossistema da Solana, alguma que tivesse envolvida ali com a Alameda, com a FTX e que tivesse passando o pano por SBF, tá? Além disso, né, no mais, se for só uma opinião pessoal e não tiver nenhuma relação com o projeto, algum risco regulatório, para mim isso não afeta muita coisa. Mas sim, tá? Tem muita gente com o rabo preso, não só dentro do mercado cripto, como na parte de fora também, né? Políticos, reguladores e etc. Exatamente, cara. Vamos para as outras. Eu sei que você tem outras 6 previsões aí, né, que a gente comentou. Vamos para as próximas? Bora lá, então. Então, a primeira previsão que a gente fez lá no dia 9 e que ela acabou se cumprindo foi essa com relação à regulação no mercado de cripto. Segunda que a gente falou, olha, a gente pode ver um fortalecimento das DeFi, né, das criptos de finanças descentralizadas. E, de fato, a gente viu isso acontecendo. Então, a Uniswap, né, e igual a gente comentou aqui em algumas outras lives com vocês, que é a principal corretora de criptomoedas descentralizada hoje do mundo, ela registrou um recorde de movimentação, inclusive ultrapassando a Coinbase. Coinbase, que é a segunda maior corretora em volume de mercado, só perdendo para a Binance, né? Na maioria dos dias, pelo menos. E a Uniswap conseguiu ultrapassar eles naquele momento que a gente teve a saída das criptomoedas das corretoras. E mesmo passado mais de uma semana de todo esse trauma da FTX, a gente continua com o volume em corretoras bem inferior do que estava antes. Isso significa que os investidores eles estão com medo do que as corretoras podem fazer e eles estão optando por soluções descentralizadas. As DeFi, né, essas criptomoedas DeFi, elas sofreram muito nos últimos anos, principalmente por conta de algumas questões relacionadas ao tokenomics delas, né? Então, como que elas vão conseguir capturar valor e oferecer esse valor para os usuários? E aí muitas pessoas estavam duvidando um pouco no mercado, né? É um ceticismo geral ali. Eu diria até talvez dos últimos 6 meses, assim, talvez dos últimos 9 meses, de analistas com relação às criptomoedas de DeFi, principalmente essas criptomoedas de corretoras como a Uniswap. E esse ceticismo, às vezes, ele diminui quando a gente vê alguma discussão dessas criptos eventualmente pagarem dividendos para os seus investidores. E aí, esse movimento que a gente viu, ele ajudou a florescer de novo o otimismo do mercado com as criptomoedas DeFi, porque é aquilo, a descentralização ela não importa até o momento que ela importa, né? Até o momento que acontece algum evento que mostra que a descentralização ela pode evitar muitas perdas maiores né, do que as que estavam acontecendo dentro daquele efeito dominó que aconteceu com relação àquelas empresas que estavam relacionadas entre si, com empréstimos e esse tipo de coisa acontecendo. Então essa tese acabou se cumprindo e é uma notícia muito boa, principalmente para as maiores DeFi ali, né, que já capturaram o valor de mercado com relação às concorrentes delas. Então, criptomoedas como a Uniswap, como a Aave, né, até mesmo algumas outras ali, como a Compound, como a MakerDAO, como a SushiSwap também acabaram se beneficiando, mas eu acho que a Aave e a Uniswap acabam sendo as mais fortes assim nesse sentido e que é uma tese que pode se fortalecer até mesmo se, no futuro, essas corretoras centralizadas começarem a usar, agora que elas têm um incentivo maior para isso, as criptomoedas descentralizadas como um back-office delas, né? Ou seja, por trás dos panos, mais coisas rodando usando as criptomoedas de DeFi, e aí as corretoras centralizadas acabam cuidando ali mais daquela parte de deixar tudo bonitinho para o usuário conseguir interagir. Né, eles começam a olhar sempre mais para o que a gente chama de user experience, né? A gente acaba sempre citando essa parte, né? Que é a experiência do usuário em si. E a gente, não sei se você concorda com isso, né? Mas, Carlos, esse é um dos grandes passos para que a gente atinja ali, né? O que a gente fala que é cripto virar mainstream. O que isso quer dizer? É quase que cripto estar dentro do dia a dia das pessoas sem um esforço muito grande de cada pessoa, né? Sem você basicamente saber que você está usando criptomoedas, né? É o que a gente fala aqui, que é para as pessoas médias que não estão dentro de cripto conseguirem utilizar ela. É assim que ela vai conseguir ter um efeito rede suficientemente grande
para aquele próximo ciclo de alta. Não sei se você concorda com isso. Com certeza, né? Eu acho que até uma maneira mais simples de a gente pensar sobre isso é pensar assim, o que falta para criptomoedas serem mais populares no mundo hoje? Quais que são os problemas que precisam ser solucionados para isso? E aí a gente vai procurar quais são as criptomoedas que estão procurando solucionar esses problemas. Então, um dos problemas que a gente tem é esse de criptomoedas serem mais difíceis de interagir para a experiência do usuário do que plataformas que hoje são centralizadas, né? É muito mais fácil você criar uma conta no Google, no Facebook, do que você interagir com uma plataforma de finanças descentralizadas no mundo cripto. Então, a gente olhando para quais criptos elas podem estar ajudando a solucionar esses problemas, ou então quais criptomoedas estão tendo parcerias melhores para se conectar, e parcerias de verdade, porque muitas delas acabam sendo mais marketing do que tudo, para poder se conectar com grandes empresas, para poder facilitar tanto para o usuário comum, quanto para essas grandes empresas interagirem com o mundo cripto, e essas podem ser criptos que vão ter boas destravas de valor nos próximos meses e principalmente nos próximos anos, pensando no longo prazo e no próximo ciclo de alta. Boa. O Milton Filho, ele está perguntando se essa resiliência do BTC em meio a todos esses acontecimentos e notícias pode ser visto como positivo, né? Um sinal que a descentralização está aumentando a sua dominância? Essa resiliência do Bitcoin em todos esses acontecimentos pode sim ser vista com um sinal positivo, tá? Eu vejo, por exemplo, que esse tipo de acontecimento, se tivesse acontecido em ciclos de mercado anteriores no mercado cripto, quando a gente tinha menos infraestrutura, né, ou seja, menos resiliência, né, como você colocou aqui nessa questão da descentralização, a gente poderia ter sofrido muito mais. Então, quando a gente teve a proibição de criptomoedas na China, foi um sinal desses de que cripto estava melhorando a infraestrutura dela. Porque se isso tivesse acontecido no passado, antes do ano de 2021, que foi quando a proibição aconteceu, provavelmente cripto teria sofrido um baque muito maior. E agora a gente está vendo a maior crise da história do mercado cripto, porque a gente está ao mesmo tempo juntando o risco macro, que antes cripto não era relacionado com o mercado macroeconômico, e, ao mesmo tempo, a gente está juntando uma crise sistêmica recorde na história de cripto, na parte interna do mercado cripto, né? Então, relacionando corretoras, protocolos e etc. Se esse tipo de coisa tivesse acontecido no passado, eu acredito sim que o mercado teria sido muito menos resiliente. Então, para mim, essa resiliência que ele está demonstrando agora é com certeza um sinal que a descentralização e a infraestrutura estão aumentando a dominância, digamos assim. Boa, cara, sensacional. Vamos já para a próxima, para não ficar tão extenso aqui também, né? Vamos para a próxima previsão. E daí, pessoal, lembrem, podem ir mandando aqui qualquer dúvida que vocês tiverem. Essa live aqui é para vocês, tá? Boa. A terceira previsão aqui que a gente tinha feito seria um colapso que poderia acontecer lá no ecossistema da Solana. Aquela máquina de dinheiro infinito, né, igual a gente descreveu como funcionava a Alameda em conjunto com a FTX, dependia muito do ecossistema da Solana para poder lançar as suas criptos ali dentro e inflar o preço delas. Principalmente dependia muito da Serum. A Serum é o grande mercado de compra e vendas de criptomoedas que existia lá no ecossistema da Solana. E a Serum ela tinha uma movimentação que era muito representativa por parte da FTX e da Alameda. E aí isso colocava a Solana como um todo com um risco sistêmico muito alto. Além da questão da Serum, a gente também tinha a questão do staking. A Solana é uma plataforma de Proof of Staking que depende de pessoas travando as suas criptos lá dentro para poder garantir a segurança da rede e ganharem rendimentos em troca disso. Se as pessoas quiserem destravar as criptos de uma velocidade muito alta, isso acaba deixando a rede um pouco menos segura e poderia gerar um efeito em cascata. Isso aconteceu no caso da Terra Luna, por exemplo, claro que de uma maneira muito mais grave, porque no caso deles, isso acabou se juntando com uma emissão desenfreada de criptos Luna. Aqui no caso da Solana não, seria só uma desvalorização, mas a gente não sabia até que ponto que essa desvalorização poderia chegar. E aí a gente de fato teve esse colapso, digamos assim, do ecossistema da Solana, pelo menos temporariamente. Não significa que é o fim do mundo para esse ecossistema, a gente continua acompanhando ele para poder entender qual que era a profundidade da contaminação da FTX e da Alameda lá dentro do ecossistema da Solana. A profundidade dessa contaminação, pessoal, provavelmente é o que vai dizer para a gente se a Solana vai ou não conseguir voltar aos patamares que ela tinha antes, né? Igual eu tô vendo o pessoal perguntando ali.
no momento, por que a gente não investe mais em Solana? Porque a gente não tinha certeza, a gente não tem certeza de até onde esses fundamentos são afetados, e a gente investe sempre pensando nos fundamentos de longo prazo das criptos. Se a gente perceber que essa contaminação ela não tem uma profundidade tão grande que o ecossistema da Solana consegue se recuperar, a gente volta a acreditar mais nessa tese de investimento, né? Então, alguns comentários ali, né, por exemplo, achando se a gente acha que a Solana ela pode ou não voltar, vai depender muito disso. Inclusive, a gente tem, por exemplo, projetos lá dentro, como era o próprio caso do Auri, que tinha recomprado os seus tokens da Alameda, né? E isso aos poucos foi ficando claro. Tinha vários projetos que tinham feito essa recompra, então que podem não ter fundamentos tão afetados assim. A gente também tem outros fundos de venture capital que parecem estar se mostrando mais resilientes e que também ajudavam a financiar o ecossistema da Solana, além do fundo da FTX. Então tinha o Jump Crypto, por exemplo, que era um fundo muito importante e que aparentemente eles ainda estão de pé ali com as suas operações. E a gente tem a própria fundação da Solana, que ela também financia os projetos lá dentro e ela tem uns bons meses de caixa aí pela frente, né, em dólar, pelo menos pelos que eles descreveram até o momento. Então também pode ser um sinal positivo para o ecossistema. Mas como eu disse, né, a gente sempre vai acompanhar isso para entender se os fundamentos ou não mudaram, e isso também vale, né, esses parâmetros que eu falei aqui, para várias outras criptos, né, não só do ecossistema da Solana, mas é porque ela foi a mais afetada de maneira sistemática. Mas aí se a gente descobrir que essa tendência dela, né, que é esse prejuízo de maneira sistêmica e de infraestrutura do projeto não é tão grande assim, a gente pode voltar. E da mesma forma que se a gente descobrir que outras criptos elas estão mais afetadas de maneira sistêmica e de infraestrutura do que a gente pensava, a gente pode também muito bem tirar nossa posição delas. Exatamente. Aqui uma dúvida que chega do Rafonso aqui, ele fala, bom dia, vocês podem falar da MetaMask com a Uniswap? Está tendo vários problemas de acesso, será que houve um hack? Não consigo fazer swap ou mexer nas pools, o problema está desde ontem, obrigado. Afonso, eu não tenho conhecimento ali sobre o que estaria acontecendo, tá? O que pode ser um sinal ali, caso isso esteja acontecendo com mais pessoas, e não seja, por exemplo, uma configuração na sua MetaMask. Então, pode ser que tenha alguma configuração de rede errada ali na sua MetaMask, se for um problema que está acontecendo só com você, né? Então, comentem aqui, inclusive, pessoal, e até você mesmo, Afonso, se isso aconteceu com outras pessoas também. Caso esteja acontecendo com muitas pessoas, pode ser um problema naquela infraestrutura que faz a ponte entre a MetaMask e os protocolos lá das blockchains. A gente já viu isso acontecendo, por exemplo, quando os Estados Unidos ele praticou sanções em alguns países, como Irã e Venezuela, e os usuários da MetaMask não conseguiam acessar os seus NFTs, ou então não conseguiam acessar as plataformas DeFi, né? Não conseguiam ver os seus saldos. Por que isso tinha acontecido naquela época? Porque a Infura, que é um fornecedor de infraestrutura que a MetaMask usa para poder escolher os nodes com os quais ela vai se conectar com a blockchain, tinha sido sancionada pelos Estados Unidos, né? Então a Infura é um lugar que os Estados Unidos podem chegar lá e bater na porta, porque ela é um ponto de concentração. Então, caso a Infura, por exemplo, tivesse acontecendo alguma falha nela, poderia ter gerado esse tipo de problema de acesso aí, viu, Rafonso? Mas, assim, por enquanto, é meio difícil de falar exatamente o que estaria afetando isso. Pode ser algum problema também na experiência do usuário, né? Então em algum navegador, alguma coisa do tipo. Então, o Cripto da Depri aqui, por exemplo, falando que depende do navegador, né? O Milton aqui falando que, olha, se tiver usando o Brave, muda para o Google Chrome. Então, isso pode estar relacionado ali, né? Como eu disse, essas duas hipóteses. Ou a infraestrutura que está ligando a MetaMask com a blockchain, ou então na infraestrutura que está te ligando com a MetaMask, né? Que no caso é o seu navegador. Boa. Aqui tem uma pergunta interessante, né, do Daniel, perguntando qual atualização ou melhoria do sistema cripto pode vir para que o mercado tenda a subir. Atualizações e melhorias do sistema cripto, a gente pode dividir elas pensando no curto prazo, no médio e no longo prazo, tá? Digamos assim. As principais, mais emergenciais, assim, que eu diria, para o mercado cripto tender a subir, eu acho que são questões como a escalabilidade, questões como a experiência do usuário, né? Esse tipo de coisa que ela vai sendo alterada e que pode afetar o preço das criptomoedas, tá? Assim, lembrando, quando a gente fala de tender a subir por conta dessas atualizações, a gente está falando de um horizonte de pelo menos alguns bons meses, assim, tá, Daniel? Porque essas atualizações,
normalmente as atualizações que são de fato importantes e que mudam os fundamentos das criptos, elas demoram um bom tempo até elas causarem efeitos econômicos reais. Então, vou dar um exemplo. A atualização do staking da Chainlink, que deve ser uma atualização muito boa para a Chainlink, ela deve começar a ser implementada em dezembro, né, desse ano, que a primeira versão do staking da Chainlink, para ela ter uma fase 1, para depois ela passar por mais 2 fases que podem demorar mais meses ou mais anos, e aí ao final dessas fases o stake ele pode ter uma mudança econômica de fato para como funciona o ecossistema da Chainlink e valorizar a criptomoeda Link, tá? Então isso sempre varia ali no prazo de pelo menos alguns meses. E aí a gente falaria dessas atualizações de escalabilidade, né, de maior velocidade, de melhoria da experiência do usuário no período de curto prazo. E no longo prazo, eu acho que é principalmente a expansão para meios, né, para utilidades não utilidades de casos de uso não financeiros dentro do mercado cripto, tá? Então, a gente ter mais empresas se conectando e usando aplicações dentro da blockchain, e para isso também vai depender de um avanço maior na infraestrutura. Boa, excelente, cara. Vamos para as próximas aí? Vamos lá. Então, essa daqui foi a nossa terceira tese, né? Esse possível colapso do ecossistema da Solana. E a nossa quarta tese seria que empresas de empréstimos elas podem ser muito mais perigosas do que parecem. Então, lá no dia 9, né, a gente já tinha, na verdade, falado isso para vocês quando o caso da Terra Luna aconteceu. Então, a BlockFi, por exemplo, para quem não se lembra, a gente falou para todo mundo parar de usar ela lá quando aconteceu o caso da Terra Luna. Mas aí, quando teve a quebra da FTX e mostrou que a sujeira ela era muito maior do que parecia, a gente falou, olha, pessoal, realmente nenhuma empresa de empréstimos ela é confiável nesse momento e talvez até para o futuro esse seja um modelo de negócios que não funciona. E aí a gente teve essa confirmação com várias empresas de empréstimos pausando os saques dos seus usuários, né? Então a própria BlockFi começou a fazer isso e uma outra empresa que também fez isso, né? Inclusive mais recentemente foi a Genesis, né? Então até muitas notícias saíram ali falando porque a Genesis ela fornece um serviço de rendimentos lá para Gemini, né, a corretora Gemini, apesar do nome ser parecido, uma delas não tem nada a ver com a outra em sentido de organização das empresas, tá? Mas a Genesis ela oferecia um serviço de aumentar rendimentos que alguns usuários podiam usar lá por meio da Gemini, e esse serviço foi pausado, né? Então, porque a Gemini, quer dizer, porque a Genesis, que era a empresa de empréstimos, ela também suspendeu os saques, e aí tem até algumas pessoas que estavam preocupadas com a Gemini, né? A gente até falou que por enquanto a gente está investigando um pouco melhor, né? O que pode estar acontecendo ali dentro, mas provavelmente não deve ser nada demais, né? Mas por via das dúvidas, a gente prefere a Kraken Coinbase, até a gente ter certeza de tudo que está acontecendo ali dentro da Gemini. Mas no final das contas acabou que essa tese ela se cumpriu de várias maneiras diferentes, né? E essas são só algumas dessas empresas que estão listadas aí. Porque no final das contas, esse modelo de negócios de empresas pegando dinheiro emprestado para poderem emprestar para alguém e aí depois fornecerem um juros maior e fazendo isso com cripto, não se mostrou vencedor, porque ele acaba sendo você oferecer uma tentativa de renda fixa em cima de um lastro que ele está em renda variável. Então, no final das contas, esse modelo de negócio foi frágil porque as empresas elas pegavam esse dinheiro e iam investir em Terra Luna, entendeu? Iam investir em várias outras criptos muito mais arriscadas e no momento que o mercado começava a cair, elas eram ainda mais pressionadas para poder investir em coisas ainda mais arriscadas para conseguir honrar esses empréstimos, né, e esses depósitos dos clientes. E aí elas se alavancavam ainda mais e no final das contas, quando veio essa quebra, nenhuma delas, ou pelo menos a maioria, conseguiu arcar com todo esse prejuízo ali que acabou ficando por parte dos clientes deles. Boa, perfeito, cara. O Rodrigo aqui tá perguntando se a gente acredita na Kraken como custodiante. A gente acredita sim na Kraken, viu, o Rodrigo? Na verdade, a Kraken ela é uma das corretoras que a gente mais acredita hoje, junto com a Coinbase e a Gemini, no sentido de segurança. A Gemini, como eu disse, ela teve essa questão da Genesis, né, que probabilisticamente, assim, pelas nossas análises, realmente não deve ser nada demais acontecendo ali, foi realmente
serviço específico ali da Gemini que foi afetado, mas aí como a gente está investigando isso um pouco de maneira mais profunda, a gente está agora olhando mais para Kraken e Coinbase do que para Gemini, e a Kraken na prática é a que a gente está utilizando. Boa. Perfeito, cara. Ó, próxima dúvida aqui antes da gente seguir então com as nossas previsões aqui. O Rafiuski tá perguntando, né? Bom dia, guys. Projetos que estão rodando na blockchain Solana, por exemplo, também tendem a perder os fundamentos tanto quanto a própria Solana? Então, vai depender muito de exatamente qual é esse projeto, de qual a profundidade, como que a Solana vai ser afetada, viu, o Rafiuski? Então, se a Solana, como um todo, ela foi extremamente afetada, isso sim seria uma perda de fundamentos para todas as criptos ali do ecossistema, porque elas dependem da segurança da Solana para conseguirem rodar da maneira eficiente, tá? Ou então elas precisariam migrar para alguma outra blockchain. Então, por exemplo, o HNT, que tinha uma blockchain própria e migrou para a blockchain da Solana, precisaria migrar para alguma blockchain própria novamente, ou então escolher alguma outra infraestrutura para ser utilizada, tá? Agora, se a blockchain da Solana ela não for tão afetada assim, aí a gente olharia individualmente para cada um desses projetos com um pouco mais de calma. E olhando individualmente para cada um desses projetos, a gente teria que avaliar o quanto que eles são ou não afetados por esses fundos de venture capital que quebraram, né? O quanto o financiamento deles é ou não afetado por toda essa situação. E aí entrariam, né, alguns efeitos micro ali de cada projeto, né? Igual eu falei do Auri, por exemplo, que fez aquela recompra de criptos, né? E esse tipo de coisa que vai acontecendo. Boa, perfeito. Cara, vamos para as próximas aí? Tem mais alguma coisa que a gente precisa mostrar aqui pro pessoal? Tem sim, tá? Tem mais algumas teses que a gente precisa puxar aqui e mostrar para eles. Beleza. Então, aqui, além dessa nossa quarta tese, e que a gente falou ali sobre empresas de empréstimos, tem a quinta tese, que são sobre as provas de reserva. O que essa tese aqui ela quer dizer para a gente? Que as corretoras, a partir desse momento que a quebra da FTX aconteceu, elas vão começar a se esforçar muito mais para poderem se mostrar seguras para os seus investidores. Então, corretoras como a Binance, a Kraken, a Coinbase, o que elas mais querem nesse momento é provar que elas não são uma nova FTX. E isso se tornou uma tendência, inclusive, né, do nosso ranking de corretoras, que o link vai estar aí na descrição para vocês, e eu vou conseguir pegar ele aqui também para poder mandar para vocês nos comentários. A gente listou quais são as corretoras que estão fazendo isso, que é chamado de prova de reserva, né, que é para poder tentar provar para os seus investidores que elas têm de fato o lastro de todas aquelas criptos que elas acumularam. Mas qual que é a questão aqui e que a gente tem que prestar muito atenção? É que só esse fator de terem registrado as provas de reserva delas não torna essas corretoras mais seguras, pelo simples fato de que essas reservas elas são só um ativo que existe dentro daquelas corretoras. Elas não são elas não levam em consideração todo aquele montante de dívidas que a corretora pode ter e que podem ser maiores do que esses ativos. Então, né, as corretoras elas já deram um passo além e muitas delas já estão mostrando também, de alguma maneira, uma comprovação por meio de auditorias de quais que seriam os seus passivos para poder garantir que elas não têm dívidas tão altas de maneira que elas não consigam manter a infraestrutura delas sustentável. Boa. Show. Ó, pessoal, vamos deixando o like aí, ó, quem tá curtindo toda a análise, né? Mandar um abraço aqui pro Evandro, né? Fala, meu pitch. Beleza, cara? Ó, quero saber, Evandro, você vai vir pro Mercúrios Day, hein? Ó, dia 3 de dezembro, pessoal, lembrem disso, 3 de dezembro, o Mercúrios Day, né? Evento aqui para todo mundo. Vai ser aqui em São Paulo, um dia inteiro só de palestras. A gente vai liberar todas as nossas teses por ano que vem, tá? Então, se vocês querem participar do Mercúrios Day, entre em contato com a gente, que a gente manda o link de registro ali para vocês. Vai ser aqui em São Paulo, no WTC ali nas Nações Unidas, e o Pitch aí vai estar presente. Então, todo mundo aqui já sempre convidado aqui para tudo que a gente vai preparar lá para vocês. Inclusive tem até happy hour depois, a gente vai fazer uma baita festa ali pertinho, vai ser bem legal assim para todo mundo. Ó, o Evandro falou que vai e vai convidar uns pits para ir lá também, é isso mesmo. Qual dia que vai ser? Vai ser dia 3 de dezembro, ô Leonardo, 3 de dezembro aqui em São Paulo.
beleza? Então, quero ver você lá, cara. O Ricardo, ele tá perguntando se a Gemini seria a última insegurança do mercado, né? Se isso tudo resolvido, estamos tranquilos, pelo menos no ponto de vista cripto. Ricardo, tá na nossa avaliação, de forma alguma a Gemini ela seria o último ponto de insegurança do mercado, porque a gente ainda não tem certeza de até onde que foi essa contaminação, né, e esse efeito dominó da FTX e da Alameda, tá? Então, a gente está vendo primeiro isso acontecer com empresas que eram centralizadas e que não estão conseguindo honrar todos os seus passivos, né, todas as suas obrigações, as suas contas a pagar, mas a gente ainda pode sentir isso no mercado por uns bons meses, porque o que aconteceu é que isso afetou muito a capitalização de empresas e de projetos cripto também. Então tem muitos projetos que eles podem ficar sem dinheiro em caixa para poderem continuar se desenvolvendo daqui para frente. Isso é uma coisa que a gente vai sentir aos poucos, né? Quando aos poucos os projetos forem anunciando que eles não têm caixa para conseguirem se manter, que eles não têm essa capitalização para continuarem pagando os seus desenvolvedores e assim por diante, tá? Então, esse tipo de coisa começa a se tornar um pouco mais grave conforme o tempo vai passando e muitas empresas também só vão deixar isso claro depois. Então, a gente tinha fundos de venture capital que tinham 18% do capital alocado em FTT, ou então fundos de venture capital que tinha 10% do capital alocado em FTT, que era a cripto da FTX. Dependendo do quanto eles tinham de capital e de qual a situação financeira desses fundos, vão ter alguns que podem quebrar daqui a um mês, outros podem quebrar daqui a 4 meses, outros daqui a 6 meses. Vai depender mesmo muito de até onde que vai continuar esse ciclo do mercado de baixa no mercado cripto e o quanto cada uma dessas empresas foi ou não afetada por toda essa situação. Perfeito, cara, muito legal. O Manuel, acho que ele está aqui com uma dúvida que é bem pertinente, né? Já que a gente está falando de exchanges, né? Normalmente, claro, a gente acaba focando nas exchanges mais utilizadas, né? Que são as internacionais. Mas ele está perguntando o que a gente acha da segurança do mercado Bitcoin, né? Do MB aqui que ele está comentando. Ô Manuel, a gente conhece o pessoal lá do mercado Bitcoin, né? A gente sempre considerou eles com uma infraestrutura segura, mas realmente, tá nesse momento, pessoal, a gente foca sempre em ir naquelas que têm o melhor padrão de reconhecimento internacional e que são as que a gente mesmo utiliza, porque a gente não quer dar, de maneira alguma, nenhuma chance pro azar assim, tá? Então, eu não vi nenhuma notícia que mostre que o mercado Bitcoin seria inseguro por qualquer motivo que seja, tá? Deixando isso bem claro, mas aqui a gente prefere realmente focar naquelas que a gente tem mais certeza de todas, assim, e por isso que a gente vai para Kraken e para Coinbase, beleza? Mesmo sem a gente ter visto nenhum sinal de fumaça ali no mercado Bitcoin. Perfeito, cara. Ó, a gente vai seguir aqui, então, com a nossa análise. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: tem alguma coisa que está na sua cabeça, assim, sobre o mercado de cripto e você não entende? Não entende o porquê? Tipo assim, qual que é a sua maior dúvida sobre o mercado de cripto? Manda aqui nos comentários que eu queria puxar aqui para a gente discutir depois. Vamos seguir, Carlos? Vão, né? E realmente, pessoal, muito importante vocês mandarem aí, porque aqui a gente vai responder qualquer tipo de dúvida de vocês, tá? Sobre investimentos com relação ao futuro pós-FTX, tá? Então mandem aí, aproveitem para a gente conseguir responder e de fato ajudar vocês aqui com essa live, tá? A última tese que a gente teve aqui, aliás, não, a sexta tese, né? Então a gente está aqui na penúltima, foi que o SBF, o CEO da FTX, poderia ir preso ou então se tornar um foragido. E de fato isso aconteceu, tá? Então ele está enfrentando agora um tipo de prisão domiciliar lá nas Bahamas, né? Que é onde a FTX ela tinha a sua sede, né, ela estava localizada. Muitos boatos dizem que ele tentou fugir para Dubai, que é um país que não tem contratos de extradição dos prisioneiros deles, mas no final das contas ele acabou sendo contido ali nas Bahamas e essas negociações continuam avançando. E provavelmente ele vai ser extraditado lá para os Estados Unidos, se o tom dos reguladores continuar da maneira como está acontecendo hoje. Então a gente deve ver ele ou sendo preso, ou então ser interrogado, né, ou então se tornar foragido. Essa tese ela continua avançando e até o momento ela tem se provado verdade, tá? É por isso que a gente até colocou o SBF preso aí na thumb para vocês verem. Boa, show. Cara, tem mais alguma coisa aí pra gente mostrar pro pessoal? A gente tem a nossa sétima tese aqui, né, com relação a esse cenário de cripto, né? Relembrando, pessoal,
mandar suas perguntas ali sobre investimento, né, para a gente conseguir responder elas antes de fechar a live. E a 7ª tese que a gente teve é que tudo isso ainda é uma consequência séria do caso da Terra Luna. E quando que a gente foi percebendo isso, né? Porque isso se relaciona muito com todas as outras teses que a gente tem aqui. Então, a própria questão das empresas de empréstimos. Por que que o SBF ele era tão visto assim como um herói salvador do mercado cripto? Um dos principais motivos para isso é que ele tinha resgatado algumas empresas que estavam sofrendo com a queda dos preços no mercado. Entre elas, empresas de empréstimos iguais a Voyager e a BlockFi. E todo mundo achava que, poxa, que bacana, ele está ajudando o mercado cripto, ele está evitando que algum tipo de risco se espalhe para o restante do mercado. Só que, na prática, o que a gente percebeu é que, quando a crise da Terra Luna aconteceu, essas empresas sofreram muito e boa parte dos empréstimos que elas tinham feito era de dinheiro passado para a FTX e para a Alameda, e em troca a FTX e a Alameda tinham deixado tokens FTT presos lá dentro da Celsius, BlockFi e Voyager. E essas empresas elas começaram a ameaçar jogar essas criptomoedas no mercado. Qual que foi a resposta da FTX para isso? Tá, então a gente vai anunciar que a gente está comprando essas empresas e aí deixa essa dívida mais ou menos ali por baixo dos panos, a gente evita que essas criptomoedas sejam despejadas no mercado. Na verdade, o que eles fizeram foi anunciar uma opção de compra, então eles ofereceram uma linha de crédito para elas e eles nem fizeram de fato a compra, o que já mostrava que eles não tinham nem caixa para poder fazer isso. Mas foi uma maneira que eles evitaram que as criptomoedas deles fossem despejadas no mercado. E aí tudo que a gente está vendo hoje, desde a FTX quebrando até a nossa tese, por exemplo, de que as empresas de empréstimos não eram seguras, tem tudo a ver com aquele caso da quebra da Terra Luna que aconteceu lá atrás. E a própria alavancagem, até onde o mercado cripto chegou também. Porque quando o mercado cripto começou a cair, qual que foi a única resposta que várias dessas empresas tiveram? Foi investir em criptos como a Avalanche, mas principalmente como a Terra Luna, que eram criptos que estavam subindo dentro daquele momento que todo o resto do mercado estava caindo por conta da infraestrutura de alavancagem interna à estrutura econômica que essa própria criptomoeda, né, no caso da Terra Luna, tinha, e das pessoas retirando as Terra Lunas no mercado para poder trocar elas pelos dólares da Terra Luna e colocar eles em rendimento, né? E aí, quando os rendimentos acabaram, tudo isso foi por água abaixo. Era para o dominó ter caído muito mais, mas a FTX ela segurou essa barreira, se alavancou mais ainda e depois a queda ela veio pior ainda do que teria sido se ela tivesse acontecido naquela época. Então, para fechar, né, nossa última tese que acabou se cumprindo, que acabou se desvendando, foi essa de que no final das contas tudo ainda era uma consequência lá daquela quebra da Terra Luna. Boa, perfeito. Olha, a gente tá rodando uma enquete aí que eu quero saber bastante, que é o seguinte. Quero saber aqui, quem aqui vai virar pró no dia 25 de novembro, na próxima sexta-feira, né? A gente tá dando 3 opções ali, pessoal que com certeza vai virar, quem já é pró, ou então quem ainda não está na lista. Para quem ainda não está na lista de espera, a gente vai mandar aqui no chat e também tá aqui na descrição para quem tá vendo esse vídeo depois, tá bom? Eu mostrei lá no começo do vídeo, então, como que você pode ainda aumentar as suas chances ali e ter prioridade na hora de entrar aqui com as vagas que são restritas, né? Hoje a gente vai abrir 1000 vagas só nesse lançamento para poder ali atender todo mundo da melhor maneira possível, beleza? Vamos puxar as dúvidas aqui, porque tem dúvidas bem interessantes aqui para a gente puxar, ô Carlos. Primeira delas, o CryptoGame, ele falou que tem uma pergunta. Sobre a Ledger, o staking que se faz na Ledger Live, os tokens ficam na carteira ou eles saem? Então, CryptoGame, a grande questão é a gente entender, então, como que funciona a lógica de você ter um staking ou então a lógica de você ter uma carteira, né? Vamos passando por isso por partes, que aí eu vou chegar na resposta para a sua pergunta. Muita gente às vezes fala, poxa, quando eu tenho criptos na minha carteira, elas estão na minha carteira mesmo, ou então elas estão aonde, né? Ou então se eu uso a Uniswap, as minhas criptos estão na Uniswap, né? Aonde que elas estão ficando? Na verdade, a sua carteira, ela é o quê? Ela é uma chave de acesso. Todas as criptomoedas, na verdade, o que existe com relação a elas é uma linha que diz qual que é o saldo de cada um dos endereços públicos de carteira, e esses endereços, eles são todos registrados lá na blockchain, né, na rede descentralizada, que é o que gera infraestruturas para as criptomoedas, nessas diferentes redes. Então, a sua carteira, né,
Como, por exemplo, a sua Ledger, no final das contas, o que ela é? Ela é a sua chave privada, só que de uma maneira diferente, né? De uma maneira configurada com mais criptografia, de uma forma mais segura e etc, tá? Então as suas criptos, na verdade, elas nunca estiveram guardadas na sua carteira. Elas sempre estiveram, na verdade, registradas em uma linha lá na blockchain, como se a blockchain fosse um grande livro que tem cópias espalhadas por vários lugares, e a sua carteira, ela é só a sua chave privada, né? A sua senha que te dá autorização para você mudar aquela linha que está lá escrito, né? Se aquela linha, óbvio, estiver dentro do saldo da conta que é compatível com essa chave, com essa senha que você está usando para assinar. Agora, o que é o stake? O stake é quando alguém quer ajudar na segurança dessa rede de criptomoedas, e aí ele fala o seguinte: olha, eu vou travar as minhas criptos e eu vou validar que as transações que estão acontecendo aqui na rede, elas estão acontecendo de forma honesta. Como consequência, a rede vai remunerar esse cara que está fazendo esse travamento de criptos. Para o cara fazer isso, ele vai virar um validador das transações que estão acontecendo naquela rede. Então é esse cara que está fazendo o staking, ele está travando as suas próprias criptos para poder fazer isso. Quando você faz o stake de uma cripto por meio da sua carteira, o que você está fazendo é enviar para esse validador as suas criptos, para ele travar elas, e aí esse cara vai te repassar uma taxa dessa validação, né? Então, na prática, essas criptomoedas, elas estão com esse validador, né? Elas não estão na Ledger, né? Mas elas nunca estiveram na sua carteira, né? Elas estão sempre registradas ali na blockchain e agora ela é registrada como estando com aquele validador. E aí fica aquela questão, isso é seguro ou não é seguro, né? Na prática, isso é feito por meio de um ente centralizado ou de um contrato inteligente? Porque se isso for feito por meio de uma Lido Finance, que é uma plataforma de finanças descentralizadas, por exemplo, para você realizar o seu staking, ela vai fazer isso de maneira descentralizada e o validador, né, a não ser que tenha algum erro no código, ele não vai poder roubar aquelas suas criptos para ele, né? Ele vai tá trabalhando com aquele staking para poder validar a transação, mas o contrato inteligente vai garantir que no final das contas ela vai continuar retornando para a sua conta registrada lá na blockchain. Boa. Olha que dúvida interessante essa daqui do Paulo Porto, cara. Ele falou uma dúvida que eu sempre tive, por que quando o Bitcoin sobe, quase que todas as outras criptos sobem juntos? Parece obrigatória, né? Até os maus projetos acabam subindo bastante. Paulo, isso aí tem dois motivos principais, tá? Uma delas é a questão da liquidez do mercado. Então, às vezes, notícias que animam com relação ao Bitcoin também animam com relação a outras criptomoedas. A gente está vendo isso acontecendo no mercado macro hoje, por exemplo. Então, se a gente entende que o Fed ele vai dar menos estímulos monetários, a gente entende que menos dinheiro vai fluir em direção ao mercado de cripto, e aí isso seria uma notícia ruim para o Bitcoin, por exemplo, e também seria uma notícia ruim para as outras criptomoedas. O segundo motivo é um motivo mais especulativo. As pessoas já esperam tanto isso acontecer, né? E isso especialmente lá quando o mercado cripto era um pouco menos maduro, nos outros ciclos de altas e baixas do mercado, que as pessoas já esperam que vai acontecer a alta de outras criptos depois que a alta do Bitcoin acontecer e a queda depois que a queda do Bitcoin acontecer, que elas acabam antecipando esse movimento e precificando então quando o Bitcoin sobe, as outras sobem ainda com mais força, ou então quando ele desce, as outras vão descer com ainda mais força. Só que isso tem exceções. Então, essa questão de parecer obrigatório, né, quando a gente investiga a fundo, a gente percebe que é uma lógica de investimentos que, se a gente for seguir ela, pode acabar sendo simplista demais. Então, por exemplo, teve casos de empréstimos quando o mercado cripto estava muito fragilizado, que a garantia desses empréstimos era em Bitcoin. Então, quando o mercado ia caindo, a gente tinha aquilo que a gente chama de cascata de liquidação, que eram vários Bitcoins sendo despejados no mercado ao mesmo tempo, e aí, quando esses Bitcoins eles eram despejados, o Bitcoin caía, e outras criptos não caíam. Mas por quê? Porque o Bitcoin ele é usado para poder fazer essas garantias de empréstimos, enquanto que outras criptomoedas não são feitas. Boa. Perfeito, cara, ó, tem muita dúvida bacana aqui, ó, mas eu já queria agradecer vocês pelos likes, né, já estamos com quase 300 likes e quase 300 pessoas assistindo, então assim como a Bibi Rocha falou, se vocês estão gostando desse conteúdo, não custa nada para vocês aí, só dá uma cutucada ali no like e vamos para cima, ó, muita dúvida legal aqui para continuar puxando, tá, o Carlos? O Ângelo aqui, por exemplo,
Ele está perguntando que a dúvida dele é entender para que as criptomoedas servem atualmente. Né? As pessoas estão buscando privacidade ou todo esse capital que entra é pura especulação? Então, para poder entender um pouco mais disso, a gente também tem que entender para onde que as criptomoedas estão rumando ali na questão do seu desenvolvimento, né? Então, como que elas começaram a surgir, principalmente com casos de uso financeiros, tá? Inclusive, quando a gente estava tendo as plataformas de contratos inteligentes sendo desenvolvidas, e as plataformas de contratos inteligentes, elas foram feitas para poder permitir que qualquer coisa fosse desenvolvida no mercado cripto, ainda assim, isso começou por meio de casos de uso financeiros, né? Que são as famosas finanças descentralizadas, como é o caso de corretoras descentralizadas, né? Que são mercados de compra e venda de criptomoedas, e de plataformas de empréstimos descentralizadas. Então esse é o principal caso de uso assim mais especulativo, né? Não seria tanto assim essa questão de buscar privacidade, viu, Ângelo? É principalmente casos de uso financeiros. Então tentar fazer arbitragem, tentar fazer empréstimos, esse tipo de coisa para poder ganhar dinheiro lá no mercado cripto, tá? Essa é a principal especulação que existe hoje. Boa, cara, muito legal aqui. O Paulo já falou na excelente explicação. Como sempre, obrigado, né? A gente que agradece você pelo feedback, Paulo, muito legal aí. Pessoal, deixem sempre o feedback quando vocês acharem algo que a gente fez foi legal, ou algo que a gente fez vocês não gostaram, pra gente ir sempre aqui melhorando, tá bom? Vamos lá. Qual a próxima que eu tinha selecionado? Renata. Renata, ela tá falando, tenho muita dificuldade com gestão de risco. Nesse momento, com apenas 10% do capital investido, é um momento ruim para aumentar a posição em Bitcoin e Ethereum? Olha, a gente não considera esse um momento ruim, tá, Renata? Na verdade, a gente considera que esse é um dos melhores momentos historicamente do mercado de cripto para poder se investir. Tem até uma frase que eu já tinha falado aqui para vocês, que é, ó, quem espera a hora perfeita para investir acaba perdendo a hora. A gente já está em um ciclo de baixa, óbvio. O mercado pode cair mais, assim como pode subir mais, ninguém aqui tem bola de cristal, mas a gente já entende que as criptos elas estão muito baratas, então já faz sentido fazer aportes dentro do mercado de cripto, porque pelos fundamentos do mercado ele ainda pode se valorizar muito no longo prazo, e enquanto o preço de tela das criptos estava diminuindo, a gente via os fundamentos delas melhorando muito, tá? Então eu não diria que é um momento ruim de forma alguma, tá, Renata? Inclusive, esse é, né, o principal tema ali no desafio, né? Eu vi que bastante gente entrou na live desde que a gente falou dele, que a gente vai fazer e que vai começar às 8 horas da noite na segunda-feira, e que a gente vai explicar exatamente por que vocês não devem desistir de cripto nesse momento, tá? E o link para poder se inscrever nesse desafio, ele tá tanto aí na descrição, quanto também eu vou estar mandando aí nos comentários para vocês, tá? Então, Renata, te espero lá, né? Às 8 da noite, na segunda-feira, aqui no canal, a gente vai explicar exatamente qual que é o racional ali por trás dessa tomada de decisão que eu falei aí para você, tá? Boa, perfeito, cara. O Leandro aqui tá fazendo uma pergunta que normalmente a gente não responde porque, primeiro, Leandro, a gente não tenta prever preço, tá? Então a gente não sabe quando. Ninguém sabe, na verdade, né? Para as pessoas que falam, o Bitcoin vai cair agora, cara, essas pessoas não sabem. Para as pessoas que falam que o Bitcoin vai subir, elas não sabem até quando. São muitas coisas aleatórias acontecendo ao mesmo tempo. Tá? E é muito difícil você prever, principalmente no curto prazo. Agora, o que eu posso responder para você é, por exemplo, o que a gente pode esperar que aconteça no mercado para que o Bitcoin bata a máxima novamente. Ou seja, quais são os fundamentos que precisam mudar ou as coisas que precisam ser alteradas hoje no cenário que a gente está vivendo para que o Bitcoin volte a ter ali um cenário positivo para o seu crescimento, beleza? Carlos, você pode responder isso? Opa, posso sim. Então, os principais fatores que a gente olharia com relação a quando o Bitcoin ele bateria ou não a sua máxima histórica, igual o Danilo falou, eles não têm a ver especificamente com um tempo de mercado, mas eles são fatores que no longo prazo eles podem ajudar o Bitcoin a ter mais usabilidade. Eu olharia principalmente para a construção de infraestrutura, então o quanto é fácil para tanto grandes investidores institucionais hoje interagirem com o Bitcoin, investirem em Bitcoin. Então, tem, por exemplo,
coisas muito importantes para serem feitas, como os ETFs de Bitcoin Spot, que ainda não foram lançados lá no mercado dos Estados Unidos, que seria um veículo de investimentos muito importante para os investidores tradicionais, quanto também do lado dos investidores varejo, né? O quanto é fácil para os usuários interagirem com o mercado cripto e poderem se expor ao Bitcoin, e também olhando de fato para a usabilidade dele no mercado, né? Então a aceitação do Bitcoin já aumentou, né? Ele está mais próximo de poder ser considerado uma reserva de valor, ou então a proteção contra a inflação, como que ele está se comportando com relação a esses motivos que poderiam gerar um crescimento ou não do Bitcoin, tá? Então, igual, né, reforçando, a gente não fala especificamente quando ele vai bater, mas a gente pode, com toda certeza, compartilhar com vocês quais que são os fatores que a gente está acompanhando para poder ficar mais ou menos otimista com o Bitcoin, e no momento a gente está mais otimista com ele, tá? Mesmo diante desse cenário pessimista, né, por trás dos panos, quando a gente sai do preço pessimista, a gente olha para os fundamentos, eles estão otimistas, viu, pessoal? Boa, perfeito, cara. Vamos lá. Mais uma, né? Com essa. O Adrian, né, tá perguntando aqui se com essa quantidade de dinheiro de mentira que foi injetada através de alavancagem no mercado, nós poderíamos dizer que talvez o preço do Bitcoin de hoje seria uma mentira e que talvez valha muito menos? Isso aí vai depender muito de como a gente precifica o valor do Bitcoin, e vai depender muito da nossa tese de investimentos, tá? Então o ouro, por exemplo, pelo menos da última vez que eu conferi, ele estava com market cap, né, um valor total de mercado, girando ali na casa dos 9 trilhões de dólares, tá? Em contrapartida, o Bitcoin hoje ele tem um valor de mercado de 320 bilhões de dólares. O que significa que, pelo menos dentro da tese de reserva de valor, o Bitcoin ele pode estar muito, muito, muito mais barato do que um valor que ele poderia chegar caso ele fosse adotado como uma reserva de valor, viu? E ele tem características que podem tornar ele uma reserva de valor melhor do que o Bitcoin. A gente poderia dizer que ele vale muito menos. Talvez a gente poderia dizer que se a gente tivesse um cenário de alavancagem muito alta, ele poderia sofrer um movimento técnico de reversão que não teria relação com os fundamentos. Teria relação, por exemplo, com a gente ter uma cascata de liquidação. Então, empréstimos sendo feitos em Bitcoin, e aí, por causa desses empréstimos sendo feitos em Bitcoin e as pessoas não tendo capacidade de honrar eles, esses Bitcoins sendo jogados no mercado para poderem honrar esses empréstimos, né, esse tipo de coisa. Agora, não diria que o preço do Bitcoin poderia ser uma mentira e que ele, na verdade, valeria muito menos. Na verdade, a gente entende que o Bitcoin ele vale muito mais do que o preço que está registrado hoje no mercado, mesmo com esse cenário pessimista, macro e interno do mercado cripto, viu? Boa, show. Vamos lá, para a próxima. O Gage o GG do Fed, né? Ele falou, isso aqui é interessante, né? Só um comentário, né? Que a revista The Economist, também conhecida como o Brasil Takeoffs, né? Em 2008, acaba de lançar a sua nova capa, né? Com o título Crypto Downfall. É a hora de comprar, minha gente. Muito bom, né? Exatamente, cara. Normalmente, quando a gente começa a ver várias notícias assim, de que o cenário é realmente o pior possível, normalmente as pessoas, né, se enviesam muito com o medo. Eu, particularmente, acho que o momento é muito interessante para o mercado de cripto, porque basicamente tudo está dando errado, né? A gente tem uma das maiores corretoras de cripto quebrando, a gente tem a taxa de juros alta, a gente tem todo esse cenário pós-pandemia, né? Então, assim, basicamente, esse é o pior momento possível que a gente vê. E nesse pior momento possível, a gente também vê as coisas mais baratas possíveis, né? Vai ver imóveis depois da queda de 2008, né? Então, assim, eu acho muito interessante, não quero comprar quando todo mundo está bem, né? Não quero comprar quando a taxa de juros está baixa, o mercado de tecnologia está em alta e você tem ali uma economia pujante, porque, assim, naquele momento tudo vai estar caro, né? Então, esse, pelo que eu vejo, assim, faz sentido ser o momento de, pelo menos, olhar com mais carinho ali os criptoativos e não tentar acertar o cu da mosca, tá? Então, tipo, pô, o mercado já caiu de 69 mil dólares para 17 mil dólares, né? O que você está esperando? Bater 15? Tipo assim, depois, quando subir, não vai fazer diferença, entendeu? Pelo menos um pouco de exposição é interessante ter sim, viu? Na minha humilde opinião aí, mas cada um faz o que quiser, né? Carlos, algumas dúvidas sobre Binance aqui, né? O Milton, ele está perguntando o que a gente acha de a Binance ter retornado com o farming de tokens. Isso também não seria uma forma de inflar o mercado artificialmente, já que são projetos sem fundamentos no curto prazo?
Sim, pode ser uma forma de inflar o mercado, tá? Inclusive, esse é um dos principais riscos que está envolvido nessa dinâmica de farming de tokens. O farming de tokens, tá, pessoal? Na verdade, a gente normalmente chama ele por outro nome, que é o liquidity mining. O que que significa? É pegar e oferecer liquidez das suas criptos como incentivo para poder trazer mais pessoas para poderem usar a sua plataforma, a sua aplicação. Só que esses incentivos, eles não são sustentáveis no longo prazo, porque eles são feitos emitindo aquela cripto, e aí em algum momento a inflação daquela cripto se torna muito alta e ela acaba se desvalorizando. É o que aconteceu em alguns momentos com a PancakeSwap, por exemplo, né? Que é uma cripto lá do ecossistema da Binance e que passou exatamente por esse problema. E que pode sim ajudar a inflar o mercado artificialmente. Inclusive, a gente não vê como bem fundamentadas de maneira geral as criptos que estão localizadas ali no ecossistema da Binance de uma maneira exclusiva, né, e que não tem um braço ali em outras redes também. E aí, não é como eu disse, isso já causou inclusive alguns prejuízos e até um movimento específico lá dentro do mercado de cripto, quando a gente teve aquelas que eram chamadas de DeFi 2.0, né, que eram DeFis que iriam tentar resolver esse problema do liquidity mining, que no final das contas ele é causado por uma coisa que a gente chama de capital mercenário, ou seja, aquele dinheiro que ele fica migrando de projeto para projeto, sempre buscando qual que é o maior rendimento. Essas DeFi 2.0 acabaram, no final das contas, não emplacando ali no mercado cripto, mas aquela dor, ela permanece. Então, se os projetos, eles, além de tudo, eles continuam dependentes de fazer esse liquidity mining, de oferecer essas recompensas, os seus próprios tokens, para poder se prevenir da fuga desse capital mercenário, é sim um sinal de fragilidade desses projetos em comparação com a dinâmica competitiva do mercado que eles estão inseridos, viu, Milton? Boa, cara, perfeito. Vamos lá, o Armando Falcão, ele tá perguntando o que a gente acha de comprar Bitcoin e Ethereum usando a rede da Binance. A gente, na verdade, prefere realmente utilizar redes que seriam, por exemplo, a rede RC20 da Polygon, se você está querendo usar uma rede mais barata, tá? Agora, no caso do Bitcoin, por exemplo, eu preferia comprar ele na rede do próprio Bitcoin, viu, Armando. Agora, eu não sei se você está falando exatamente da rede de contratos inteligentes da Binance ou se você está falando da corretora Binance, tá? Se você estiver falando da corretora, aí a gente prefere corretoras como a Kraken e Coinbase, como a gente falou aqui. Boa, beleza, cara. Vamos lá continuar então. Aqui ele tá falando que os saques na Binance foram formalizados até o momento. Eles foram formalizados, tiveram alguns usuários reclamando que poderia estar acontecendo algum tipo é, por exemplo, de lentidão ali para poder realizar esse tipo de saque, tá? Mas no final das contas, até o momento, a gente não teve nenhum alerta um pouco maior sobre o que estava acontecendo ali dentro, viu, o Kirli? Mas a gente continua preferindo, como eu disse, Kraken Coinbase, mesmo que como uma forma de precaução. Boa, pessoal que tá chegando aí agora, acabamos de bater 400 pessoas aqui ao vivo. O que a gente tá fazendo aqui agora é basicamente respondendo a sua maior dúvida do mercado de cripto, tá? Então, pessoal, sabe aquela dúvida que você sempre teve, mas nunca teve a chance de perguntar? A gente tá separando essa live justamente para isso, cara. Vamos lá, pensem aí, o que vocês sempre quiseram saber sobre o mercado de cripto, a gente vai tentar ali adivinhar, né? Adivinhar não, né? Tentar responder vocês da melhor maneira possível, tá? Por exemplo, o Neymar Ricardo aqui, ó, puxei porque não tem como, né? Neymar, agora pré-Copa do Mundo, cara, vambora. Tomara que o Neymar aí tenha tomado um bom café da manhã hoje, esteja se sentindo bem. Ele falou, cara, bom dia. Diante do ocorrido com a FTX, vimos que muitos recursos foram remanejados para o DeFi. Vocês acreditam que houve um montante alto também que tenha saído do mercado de cripto? Sim, tá. Teve um montante desses que acabou saindo do mercado de cripto. Isso aí é inevitável. A gente conseguiu ver isso aí, inclusive, acontecendo lá no balanço dos mineradores de Bitcoin, que depois que a gente teve esse prejuízo da FTX e junto com toda essa queda do mercado cripto, foi um balanço que diminuiu, né? Então os mineradores eles foram obrigados a realizar os lucros deles, por exemplo. Mas isso não é nada que fuja muito de outras quedas que a gente viu. Inclusive, não foi uma fuga de capital tão alta igual a gente teve em outras quedas, até porque a gente já estava nesse cenário um pouco mais pessimista.
Agora, eu focaria realmente nesses recursos que são remanejados para as DeFi, porque eu acho que eles estão mais relacionados com a questão dos fundamentos de cripto. Boa, cara. O Crypto World falando, caraca, ainda falando do apocalipse, my friends. Pelo contrário, cara, não é um apocalipse, né? Esse apocalipse que você tá falando pode ser um novo começo, assim que a gente tá tratando, né? Se você voltar um pouquinho aí a live, não sei se você tava ou se chegou agora, mas eu acabei de falar que para mim esse é um dos melhores momentos que a gente tem para comprar cripto, cara. Por quê? Basicamente tá tudo dando errado. Né, a gente tem taxa de juros alta, né? Como você falou, cara, o apocalipse, né? Uma das maiores exchanges do mercado caindo, a gente tem incerteza regulatória e tudo mais, ou seja, tá tudo barato, né? Vai ver imóveis em 2008, é a mesma coisa. Eu não quero comprar quando o mundo estiver maravilhoso, porque vai estar tudo caro. Então, é isso que a gente está tentando mostrar para vocês, que esse pode ser o novo começo. Por isso, você tem que sobreviver a esse mercado, né? E por isso, justamente, a gente vai fazer aquela sequência de lives que a gente comentou para vocês na semana que vem. Basicamente um curso, imersão, todo santo dia vai ter aula falando para vocês não desistirem de cripto e o porquê, quais são as nossas teses, o que a gente acha que vai subir no próximo ciclo de alta, como que você se prepara para realmente conseguir ganhar dinheiro quando o mercado voltar, né? Porque não é algo simples, né? Mas é onde as pessoas ganham dinheiro, né? Você não ganha ali fazendo 1% ali no seu day trade. Você vai ganhar quando você der uma porrada ali com o seu portfólio, com uma alocação relevante, né? Então é isso que a gente está tentando trazer aqui para o pessoal. Então vamos lá, vamos tentar puxar mais umas dúvidas aqui. O Neymar só agradeceu, cara, a gente que agradece, né? Principalmente se mês que vem você levantar aquele caneco lá para a gente. O Abigail e Friends faz uma pergunta interessante aqui. Pergunta, cara, qual que vai ser o valor da Cronos na Copa? Você acha que a Cronos, né, para quem não sabe, lá, a rede, né, da Cro, da Crypto.com, você acha que ele aumenta alguma coisa só porque ela é patrocinadora da Copa? A gente tem 3 criptos, pessoal, que foram muito faladas e que estão sendo muito especuladas, que o pessoal está chamando das criptos da Copa do Mundo e que muita gente acha que elas podem subir porque esse evento vai acontecer. Essas 3 criptos hoje são Algorand, Chilis e Cro da Crypto.com. E quais que são os motivos para as pessoas acharem que elas vão subir? Principalmente porque a Algorand fechou uma parceria de patrocínio para poder ser a blockchain da FIFA lá, pelo que eles estão falando, né? Que é como eles estão se autoproclamando, e que aí, inclusive, eles vão fazer alguns NFTs de jogadores, esse tipo de coisa lá dentro da Algorand. A Cro é porque a Crypto.com ela foi patrocinadora esportiva também, e a Chilis é porque é lá onde estão boa parte dos fan tokens, né? Que são as criptomoedas de times, inclusive de times da Copa do Mundo. O que a gente acha sobre isso? Não é o tipo de investimento que a gente faz, não é baseado em fundamentos e a gente não acha que vai funcionar, tá? Normalmente esse tipo de acontecimento ele acaba sendo antecipado pelo mercado, então a chance de quando acontecer a Copa do Mundo, esse negócio acabar não subindo ou então apresentando uma movimentação de preço aleatória, ela é bem alta. E por que essa chance é bem alta? Porque os fundamentos dessa cripto não fazem elas se valorizarem porque a Copa do Mundo vai acontecer. Nada no fato da Copa do Mundo acontecer faz com que a demanda por essas criptos ela aumente em questão de fundamentos. É só uma demanda especulativa, tá? Então a gente não gosta dessas criptomoedas e a gente não passa a gostar só porque a Copa do Mundo vai acontecer. Boa, perfeito, cara, excelente, né? Tem que tomar bastante cuidado realmente com os criptoativos, né, de corretora, como a gente viu aí do FTT. Vamos puxar aqui uma dúvida do Samuel Sena, né, que já é nosso assinante, longa data, estavam falando aqui para eu puxar a dúvida dele, porque ele está conversando com a gente ali no privado, no WhatsApp, né? Ele falou, cara, eu gostaria de saber como faço para acompanhar a queima de tokens da Matic, uma vez que um sistema parecido com o da Ethereum. Você vai conseguir acompanhar isso, Samuel, em alguns agregadores de dados bem semelhantes, iguais àqueles que a gente tem ali para Ethereum, tá? Eu vou ficar te devendo agora exatamente um site específico para você conseguir fazer isso, mas o que acontece, né, para quem inclusive pode não estar sabendo sobre isso, a Matic, ela fez a EIP 1559, aquela mesma EIP que a Ethereum também fez e que começou a criar as queimas de Ethereum, a Matic também fez. Agora, fica um adendo que a Matic ela ainda é uma rede
que ela tem uma demanda mais especulativa do que a demanda por Ethereum, por exemplo, tá? Então, o mecanismo de queima, ele tende a não ser um reflexo tão grande assim da atividade e do potencial da rede, quanto é no caso da Ethereum, que é uma rede que já está mais estabelecida do que a rede da Matic, tá? Depois eu consigo pegar e puxar algum desses sites, depois eu fixo eles aí nos comentários da live, depois que ela acabar para vocês, mas fica só esse adendo, tá? Embora ela tenha também esse mecanismo de queima, o reflexo deles em termos de fundamentos para Matic pode ser jogado mais adiante, tá? Ele tende a acontecer depois do que aconteceu na Ethereum, por exemplo. Exatamente, cara. E ó, uma parada interessante aqui que eu acho que a gente pode puxar, o Thiago tá falando, tem uma grande dúvida, como é possível essa equipe da Mercúrio ter tanto conhecimento? Com certeza, muito trabalho, estudo, profissionalismo. Obrigado, um abraço de Portugal, cara, mais um dos nossos amigos aí da Terrinha, um abraço aí, Thiago. Inclusive, cara, ano que vem a gente vai dar um jeito de fazer um evento em Portugal, porque a gente tem muitos assinantes de lá e o pessoal, cara, curte bastante, muito carinhoso aqui com a gente, agradeço muito aí o feedback. E eu queria puxar essa dúvida, Carlos, para você contar um pouquinho, né? Você que é um dos que entende de cripto diferente de mim aqui dentro, mas é um dos analistas aqui da casa, né? Formado aqui dentro e tudo. Conta um pouco como que é o processo de análise, como foi o processo de aprendizado, esse seu treinamento também aqui, para você chegar onde você chegou hoje. Boa, vamos lá, pessoal. Tem algumas coisas que são comuns assim na minha história de analista, mas que elas também se repetem muito para os outros analistas que a gente tem aqui dentro, né? E até é legal para quem quiser, talvez no futuro, seguir talvez uma carreira como analista de cripto, assim, saber mais ou menos quais que são as bases desse conhecimento que a gente tem. Eu, pelo menos, eu comecei a me interessar, a entender sobre mercado financeiro por meio do mercado financeiro tradicional. Então, a primeira coisa que eu fiz foi aprender a analisar ações de empresas, então fazer o valuation dessas ações por meio de fluxo de caixa descontado, fazer análise fundamentalista, né, ler livros de grandes investidores, entender como eles pensam e começar a estudar por essa parte. Inclusive, a gente tem muitas pessoas aqui dentro que elas também vieram do mercado tradicional, né? Então, a Nicole, por exemplo, vocês viram ela na nossa live aqui amanhã, ela também passou um bom tempo lá no mercado de ações, né, em gestoras de ações. E depois que eu entrei aqui, uma boa parte do nosso treinamento, aliás, todo o nosso treinamento voltado especificamente para cripto, ele acontece aqui dentro da Mercúrios mesmo. E no meu caso, a primeira coisa que eu fui fazer foi ser moderador lá na Mercúrios Pro e ajudar a responder as dúvidas dos clientes. E aí, por meio dessas dúvidas, eu ia aprendendo cada vez mais sobre cripto e depois fazendo análises e passando elas aqui dentro, né? Inclusive, isso também aconteceu com o Castaneda, né? O Castaneda, para quem não sabe, ele, ao invés de vir do mercado financeiro, ele veio do mercado de tecnologia, mas aí ele foi aluno lá da Mercúrios Pro, depois ele virou moderador, né? E aí lá dentro da comunidade ele foi se formando como analista para depois ele ser contratado aqui pela Mercúrios e aí ir se especializando em cripto, né? Então o caminho foi mais ou menos esse, assim. Não, muito top, cara, legal. O Ricardo aqui perguntando se eu curto futebol, cara, porra, eu sou fissurado, eu gosto mais do que eu deveria aí de futebol. Inclusive, ontem tava aqui num evento que o meu amigo Xandão aí, que era zagueiro do meu time do coração aí, zagueiro do São Paulo, é muito amigo nosso, né? É Mercúrios Pro, né? Já participou de imersões aqui com a gente, me convidou para uma palestra que ele foi dar, e ontem lá eu encontrei com o Vampeta, né? Um dos caras, eu, apesar de São Paulino, sou muito fã do Vampeta pela resenha, né? Consegui tirar uma foto para ele, falar que ele tem Copa e o Messi não. Então, cara, eu gosto mais do que eu deveria aí de futebol, também empolgado para a Copa do Mundo. Uma das coisas, um dos temas que mais a gente fala aqui na Mercúrios, ó, para quem quer um insider aí, além de criptomoedas, é sobre futebol, cara. Eu adoro esportes no geral, futebol, NFL, muita coisa assim. Então, cara, sim, mais do que eu deveria. Ele falou, não sei se posso perguntar mais uma, claro que pode, cara, perguntas ilimitadas aqui, desde que você tenha deixado o seu like aí pra gente. Ele pergunta se a gente utiliza análise on-chain também. Ele viu em algumas análises recentes que os bitcoins vendidos foram de investidores novos, Carlos. A gente usa a análise on-chain só pontualmente quando a gente quer descobrir algumas informações, viu, Ricardo? A nossa análise principal, ela se baseia em pilares fundamentalistas, né? Então, modelo de negócios, governança, né, que são os desenvolvedores daquelas criptos, o risco que elas oferecem e o tokenomics, que é como essa cripto vai capturar valor e transmitir ele para o investidor. A análise on-chain para a gente ela é pontual, principalmente em algumas investigações que a gente faz, né? Então, por exemplo, nessa análise da FTX que a gente fez recentemente, a gente teve que fazer
alguns pontos ali de análise on-chain para entender como que as movimentações estavam sendo feitas. Em análises que a gente fez de Solana, de Ethereum, de Lido, de Chainlink, a gente olha ali na blockchain para entender como está sendo esse fluxo entre as carteiras e principalmente a tomada de decisão delas, se isso está fazendo sentido ou não e se pode afetar negativamente os investidores, né? Mas não especificamente fazer compras e vendas só baseado em análise on-chain, porque a nossa perspectiva de investimento ela é mais para o longo prazo, né? Exatamente, ó, o Bruno Alves tá lembrando aí que o Xandão que marcou um gol no City, né, pelo time dele, aí o Sport exatamente, o gol de calcanhar na Champions League, esse mesmo, esse Xandão mesmo, muito parceiro nosso, deixem um recado lá para ele no Instagram lá que ele vai curtir, o Bruno. Ô, Carlos, estão perguntando aqui de onde você é, se é mineiro, o Cripto da Depre falou que é de Minas também. Pois é, né, o Cripto da Depre é mais um dos mineiros aí que tá no mercado cripto. Eu sou de Ipatinga, pessoal, mas sou crescido em BH e entre BH e o interior de Minas também. Excelente, né, os mineiros dominando a Mercúrio já aqui, né. O Jeff tá perguntando se tem corintiano aí no time, tem o Bills, né, o Gabriel Bills que aparece aí, manda uma mensagem pra ele lá no Twitter depois. Ele é o gambá maldito do time aí. Vamos lá, Carlos. Mais alguma coisa que a gente precisa falar aqui que eu tô esquecendo? Tinha um superchat que eu ia puxar. Peraí, eu tinha separado como favorito. Isso aqui, ó. O Alex, ele tá mandando um superchat aí, brigadão, cara. Ele perguntou se com os preços de hoje, quem teria mais assimetria de alta, né, no próximo market? Link ou Matic? Então, eu acredito que a assimetria ela vai depender muito de qual que vai ser o foco da narrativa do próximo bull market e de até onde que essas criptos elas vão ou não estar preparadas até lá, tá? Então, eu acho que para o longo prazo a Link ela tende a ter uma assimetria maior, porque ela é mais abrangente, né? Ela é uma prestadora de serviços mais abrangente. Então ela ganha nesse sentido ela pode ganhar nesse sentido de volume, dependendo, principalmente se a gente tiver várias blockchains diferentes, porque a Link ela presta serviço para várias dessas blockchains. Agora, a Matic pode ser que ela tenha uma demanda mais focada, mas que ela seja maior dentro do próprio ecossistema, tá? Então é muito difícil assim de definir exatamente qual delas que seria a mais assimétrica, tanto que a gente tem as duas lá na nossa carteira. Exatamente, cara. O Davi Porto tá falando que quer que a gente responda aqui se a gente acha ainda que a Polkadot faz sentido. Davi, a gente acha sim que a Polkadot faz sentido, até porque ela tem uma das melhores infraestruturas do mercado de cripto. A gente só tem algumas dúvidas sobre como que a CryptoDot ela captura ou não o valor do ecossistema, tá? Mas a gente está acompanhando isso bem de perto mesmo, entendendo esse desenvolvimento, mas por enquanto a gente ainda acha que ela faz sentido sim, tá? Ela é uma das melhores infraestruturas que a gente tem no mercado, junto ali com o Ethereum, com Cosmos e com que até então era a Solana, mas aí a Solana a gente vai ter agora, né, que revisar como que a infraestrutura dela vai ou não se reerguer depois dessa quebra da FTX. Exatamente, cara. E ó, para fechar aqui então a pergunta do meu xará e do Minuto Econômico, o Danilo lá, ele falou que a dúvida dele são opções de exchanges que podem estar seguras para continuar comprando, pois nem muitas pessoas ainda estão familiarizadas, por exemplo, com DEX, né? E até mesmo as DEX, às vezes, pela insegurança ali de UX, até muitos hacks ali que a gente pode ter, elas podem não ser tão seguras para um tipo de público, né? Principalmente para esse, como você falou, que não está familiarizado com elas. Então, assim, Carlos, como é que a gente pode falar ali das exchanges que podem ser seguras ali para o pessoal? Tô vendo que provavelmente, né, o Minuto Econômico, você deve ter chegado agora recentemente na live, mas aí você pode aproveitar um link que ele tá aí na descrição e que eu vou mandar aqui para vocês também de novo, que é o nosso ranking de melhores corretoras, que a gente separou lá, né, e já te adiantando, as que a gente hoje sente mais confiança são a Kraken e a Coinbase, tá? Aí esse ranking de corretoras é legal, pessoal, porque vocês vão ver 4 tabelas diferentes. As corretoras que depois que a FTX quebrou, elas já estão começando a provar que elas têm os saldos dos clientes para poder honrar as dívidas delas. Vocês também vão ver uma tabela de comparação de taxas de corretoras e vocês vão ver 2 dos principais rankings internacionais de avaliação da segurança e custódia das corretoras, tá? Então é um link bem legal aí, totalmente gratuito, tá, pessoal? Exatamente, cara. Ó, e vamos lá, então, só para puxar esse último comentário, assim, do Ricardo, falando grato demais pela resposta, tamo junto, vocês são únicos, a única referência de completa de cripto
no Brasil. Vocês mudaram a minha forma de analisar cripto, né? Foi um grande passo de evolução. Cara, isso é uma das coisas que a gente fica mais feliz, assim, da gente ter mudado a forma como que você vê cripto, né? Acho que cripto é uma maneira de se ver o mundo, tentando observar não cripto como um movimento especulativo, assim, né, que você quer ficar rico rápido e todas aquelas promessas que o pessoal faz aí no YouTube, né, cara, que basicamente você investir com fundamentos, com calma, fazendo um arroz e feijão bem feito, analisando e sabendo o que você está investindo, né, por isso, novamente, mesmo nesse momento de baixa do mercado, a gente está pensando, então, pela primeira vez, a gente vai dar um desconto ali para o pessoal entrar ali na Mercúrios Pro. Vai ser realmente uma condição bem especial, assim, que provavelmente a gente nunca mais vai fazer, pelo menos eu não quero mais fazer, mas é porque a gente sabe que muita gente perdeu dinheiro no FTX ou está perdendo dinheiro com a baixa do mercado, então a gente vai fazer não só uma condição especial para o pessoal entrar na Mercúrios Pro, mas para aqueles que já estão também continuarem ali. A gente aproveitou essa onda de Black Friday para conseguir fazer isso. Então, pessoal, o último recado aqui que a gente tem para dar para vocês: entrem na lista de espera da Mercúrios Pro, a gente vai abrir 1.000 vagas, a gente já está com mais ou menos 3.000 pessoas, então se você quer fazer parte ali da Mercúrios Pro, entra na lista de espera e dentro do e-mail que você vai receber vai ter uma chance de você aumentar a sua chance. Você clica lá e entra num grupo no WhatsApp, que a gente vai mandar os links de maneira antecipada, para todo mundo que está mais engajado poder ali garantir a sua vaga, e ninguém que quer realmente fazer parte da Mercúrios Pro fique de fora. Beleza? Os links eu vou deixar tanto aqui no chat quanto na descrição, tá? Todos eles estão sempre ali. Beleza, ô Carlos? O que mais que a gente está esquecendo aí? Eu acho que é isso, né? A gente fica muito feliz em ver ali que as nossas previsões, depois que a gente analisou esse caso da FTX, se cumpriram, não porque o mercado se agravou, mas é porque isso significa que, de fato, a gente conseguiu adiantar para as pessoas, né, qual que seria o cenário de cripto, e a gente conseguiu ajudar muitos de vocês com essa questão de, por exemplo, sacar dinheiro da BlockFi, de outras empresas de empréstimos, enquanto que ainda é tempo, né? E, de novo, esse é o momento para a gente reforçar que é onde a gente está focando todas as nossas previsões de fato e em uma perspectiva de investimentos para conseguir os melhores retornos no mercado cripto no longo prazo, está totalmente focado lá na carteira da Mercúrios Pro, a nossa carteira perfeita, que inclusive tem uma estratégia de proteção com opções, e nessa Black Friday, no dia 25, igual o Danilo falou, vai acontecer a primeira promoção da história da Mercúrios Pro, né, a nossa assinatura, que ela nunca antes foi vendidas com descontos. Então, para quem quiser acessar, né, e garantir a sua vaga na lista de espera ali no dia 25, é só acessar o link da Mercúrios Pro, que vai estar aí na descrição, beleza, pessoal? E relembrando vocês que todos os dias, até o final da semana que vem, a partir das 8 da noite, a gente vai ter essas nossas lives do desafio, né, da Mercúrios, né? Então a inscrição para o link do desafio também tá aí para vocês vão encontrar esse site aí, que tá faltando 3 dias para ele começar, e a gente já vai fazer um esquenta para esse desafio hoje, às 8 da noite, lá no Casual Crypto. Eu, o Orlando e o Castaneda, cada um vai trazer 3 criptos e falar se elas fazem ou não sentido agora, nesse momento, depois da quebra da FTX. Então estejam lá hoje com a gente, às 8 da noite, aqui no YouTube, beleza, pessoal? Perfeito. E, ó, eu vou finalizar aqui essa live com o teaser, né, que a gente fez pro desafio, né, um trailer, aquela super produção que a gente sempre faz ali antes dos desafios, né, claro, ali como uma brincadeira, uma descontração, e também para a gente tentar trazer a seriedade e o que a gente está querendo trazer de tema pro desafio, né. A gente gravou ali com o Orlando, a mistura do Tom Cruise com o Tom Cavalcante aqui da Mercúrios, e eu vou deixar vocês, então, com esse teaser aí, e logo depois vocês vão ser redirecionados para o Casual. Então eu quero que vocês assistam e me falem o que vocês acharam aí da nossa produção aí, beleza? Pessoal, um abraço a todos aí e fiquem com o trailer. Valeu! O mercado de alta esconde falhas catastróficas que só são mostradas no mercado de baixa. E é exatamente o que a gente está vivendo agora. Eles não acreditam nesse mercado. Eles desistiram desse mercado. Eles querem fazer você acreditar que o mercado de cripto é difícil demais para você. Eles querem fazer você desistir. Desde os meus 18 anos, eu empreendo no mercado de criptomoedas. E tem uma coisa que eu aprendi. Que quando os candles estão verdes e tudo está em alta, você é um gênio. Todo mundo quer conversar com você. Todo mundo tem tempo para te escutar. E você é o melhor analista do mundo. Quando as coisas começam a dar errado e o mercado está vermelho, você é o pior analista do mundo. Ninguém quer te escutar. E sua tese
está completamente errada. Isso acontece por um motivo, porque ser coerente tem seu preço, mas na baixa, parece que todo o esforço que você colocou em estudo e análise não faz o mínimo sentido. E o aprendizado que eu tive em relação a tudo isso foi ter paciência. Porque no final, o mercado sempre vai voltar para os fundamentos. No final, ser coerente sempre vale a pena. Os últimos 4 anos eu só fiz uma coisa no mercado de criptomoedas, que foi sobreviver a ele. Isso que me deu a oportunidade de estar aqui agora, conversando com você. E eu também quero te dar essa oportunidade. Eu quero fazer você sobreviver a esse mercado. Eles não querem que você saiba que fazer o simples por muito tempo é o que realmente traz sucesso no mercado de criptomoedas. E nos próximos 5 dias eu quero mudar isso. Eu quero mudar a forma como você pensa em investir no mercado de criptomoedas. Eu quero acabar com a ideia que você precisa todos os dias estar de olho no gráfico, ou fazendo alguma coisa mirabolante, ou procurando um ativo que vai se valorizar 1000%. Eu só quero te ensinar como ser coerente, como ter uma boa tese de investimento e como aproveitar esse mercado. Ou seja, passos simples para que você possa aproveitar o próximo ciclo de alta e não caia em armadilhas. Como eu vou fazer isso? Eu só vou te ensinar 3 coisas, muito simples. Como você vai sobreviver a esse ciclo, como você vai otimizar a sua carteira para o próximo ciclo e como você vai selecionar bons ativos. Tudo isso baseado em fundamentos. Tudo isso baseado nos últimos 4 anos que a gente acumulou de experiência estudando o mercado de cripto. Tudo isso baseado em conversas de investidores que aproveitaram o ciclo de Web2 e muito estudo. E eu vou te passar isso de forma simples, em 5 aulas que vão mudar a maneira como você enxerga esse mercado. E vão fazer você aproveitar os próximos 3 anos de crescimento dele. Topa esse desafio?